E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E ó, para você que tá chegando aí, eu já quero falar para você dar um smash nesse like button, tá? Aperta aí o botão de like. O like aqui no YouTube é uma maneira de você indicar o conteúdo, você dizer que você gostou, significa que o conteúdo é bom. Então, eu conto bastante aí com o like de vocês, tá certo? Galera, esse vídeo nós vamos estar falando sobre maneiras diferentes de você dizer tchau, tá certo? Não é tchau em italiano, que é tchau. É o tchau português, com TH, tá certo? Só que nós vamos estar falando sobre dizer tchau em inglês. A gente sabe que, por exemplo, quando você vai dizer tchau em inglês, você deve falar o quê? Bye bye, ou goodbye, ou algo do tipo. Mas nesse vídeo aqui eu vou te dar diversas, e eu tô falando diversas mesmo, muitas maneiras de você dar tchau para incrementar o seu vocabulário, para que você não fique só na mesmice, tá certo? Então, vamos pro vídeo. A primeira maneira e a maneira mais comum é goodbye, é simplesmente você falar goodbye. Goodbye é a maneira mais comum de você dar tchau. Só que o problema é que as pessoas repetem muito goodbye, né? Ou talvez você nem usa goodbye, você usa somente bye bye ou somente bye. Então essas três maneiras aí, né? Todas as outras duas vêm de goodbye, tá? Mas essas três maneiras são as mais comuns, tá certo? Então vamos para a próxima, que agora a gente vai começar a falar sobre coisas que você não sabia. Depois de goodbye, a gente tem farewell, e farewell é como se fosse literalmente um até logo. É uma maneira bem formal de você falar, você não vai escutar muito, você pode encontrar mais em livros, tá certo? Então, farewell, até logo. Uma maneira muito comum e muito legal de você falar é have a good day. Have a good day é tenha um bom dia, tá certo? Ou se você tiver de noite, você pode falar have a good night. Ou se acabou de começar a noite, você pode falar have a good evening, tá certo? Have a good night você vai usar sempre quando a próxima coisa que você vai fazer depois de se despedir dessa pessoa é dormir, ou seja, já está mais tarde. Seja meia-noite ou seja, sei lá, perto da meia-noite, have a good night. Você sabe que a pessoa depois dali ela vai dormir. Agora, have a good day é quando você está de dia, seja de manhã ou de tarde, você pode falar have a good day porque ainda não acabou o dia. E have a good evening você pode falar quando é o começo da tarde ali, 6 horas, 7 horas, você, tipo, a pessoa ainda tem a noite toda pela frente, você fala ok, have a good evening. O próximo jeito é você falar take care. Take care é uma forma de você falar para a pessoa se cuidar, né? Se cuida. Então, você simplesmente vai falar take care. Agora nós temos três expressões que têm a ver com a palavra later, tá? E eu vou falar a primeira para você. A primeira é só você falar later, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, beleza, guys, o vídeo terminou, later, eu simplesmente estou falando até depois, até mais tarde. Later é uma maneira mais short, uma maneira mais contraída de você falar até logo, até mais tarde, tá certo? Depois a gente tem see you later. See you later é o que eu falo em praticamente todos os vídeos, se você for prestar atenção, né? Todos os vídeos que eu dou tchau eu falo isso. See you guys later. I'll see you later. Então eu vejo você mais tarde, eu te vejo mais tarde. Então, see you later tem o mesmo significado de later, tá? Só que a diferença é que ela é mais curta, você pode optar por usar ela quando você quiser. E depois a gente tem também talk to you later. Talk to you later significa literalmente eu falo com você mais tarde, eu falo com você depois. Então, em vez de falar see you later, você pode falar talk to you later. Depois a gente tem também so long. So long não é muito comum de você usar no dia a dia. So long é como se fosse um adeus. Você vai escutar mais em, talvez, jornais, né? Escutar não, na verdade você vai ler em manchetes de jornais, achar em algum livro, né? Que tem uma linguagem um pouco mais formal. Então, adeus, so long. E agora eu também vou dar três maneiras bem informais de dizer, como se fosse praticamente gírias, tá certo? A primeira é catch you later. Quando você fala catch you later, é a mesma coisa do que você falar, praticamente a mesma coisa, né? Do que você falar see you later, mas a palavra, você está usando a palavra catch, que é pegar. Então é como se fosse eu te pego depois ou eu te alcanço depois. Então, catch you later. Depois a gente tem o peace. Simplesmente na hora de você dar tchau, você pode falar peace. Simplesmente isso, que significa paz. Então você está desejando paz para a pessoa. E também você pode falar peace out. E aí você mostra os dois dedinhos, peace out, tá? E a última maneira e não menos importante é smell you later. E essa aqui é um pouco estranho porque usa a palavra smell. A palavra smell significa cheiro ou cheirar. Então você está falando smell you later, te cheiro depois. Mas ela também é bastante usada e é muito legal de você estar conhecendo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas maneiras de dizer goodbye. E eu quero que você comente aqui embaixo qual a sua maneira favorita, qual que você mais gostou, qual que você mais vai querer usar depois desse vídeo, tá certo? Não esquece de deixar o seu like e eu vejo vocês nos próximos vídeos. I'll see you later!